Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado aqui na Monte Alegre, mas conta com o apoio da área de História da Ciência da PUC, que fica do outro lado da Consolação, um campus menos conhecido, com um maravilhoso prédio do Rino Leve, uma arquitetura muito especial e um verde, né, que parece uma ilha em São Paulo. E nessa área onde ocorrem os estudos da área de exatas da PUC São Paulo, ocorre também toda a área de pesquisa em História da Ciência, e a partir desse nosso trabalho lá surgiu a ideia do Nova Estela, um programa de debate sobre a ciência nas suas mais variadas vertentes. E hoje nós temos um convidado extremamente especial, alguém com quem eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos em muitos projetos culturais da cidade de São Paulo, Frederico Barbosa, diretor da Casa das Rosas, poeta, organizador de muitas coletâneas de poesia e que batalha pela cultura nessa nossa sofrida cidade, né? O Fred está lá na Paulista, que é palco de grandes manifestações permanentes, né? E, então, muito bem-vindo, Frederico Barbosa, amigo Fred. O Fred não é do nosso programa de História da Ciência, como nem muitas vezes o Nova Estela tem ilustres convidados. E o Fred, na verdade, faz tempo que eu estava tentando uma agenda dele, porque o Fred também tem formação em física, tá? E que eu acho que pela sua vivência na poesia, né, você poderia abordar um tema que a gente tem pouca gente que elabora, que reflete, né, mas que, no entanto, eu sei que o público telespectador curte muito, né, que é a relação entre ciência e arte, ciência e poesia. Então, muito bem-vindo, Fred, a bola é sua. Qual é a relação entre poesia e física? Como é que você foi parar da física na literatura? É muito engraçado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra falar aqui na PUC. Eu morei a vida inteira aqui na Monte Alegre, né? Continuo morando na Monte Alegre, e sempre tive um contato muito bacana com a PUC, através do Haroldo de Campos, que deu aula aqui, do Décio Pinhatari, né, que sempre me mostraram uma PUC muito viva e interessante. E hoje em dia, com vários mestres aí que são fundamentais na área de literatura também, né? E evidentemente com você, nesses anos todos que nós trabalhamos, nessa parte, né, de História da Ciência, que é uma parte que me fascina, me interessa muito. Você falou, eu comecei a fazer física, né? Até fiz vestibular para a PUC, lá na Marquês de Paranaguá e tal, mas acabei cursando lá na USP, e acabei abandonando e fui fazer letras, que aliás é uma das coisas mais comuns na física, né? Diz que a física é o curso que tem mais evasão normalmente, até porque trabalha um pouco nessa fronteira. O meu interesse pela física, na verdade, derivava muito das leituras que eu fazia da história da física, né? De ler as biografias de Galileu, de Copérnico, né? Desse interesse pela história da física, e que, na verdade, muitas vezes, quando você entra na universidade mesmo, esse assunto não é muito explorado, né? Infelizmente. Então você fica lá trabalhando com a matemática, então acaba ficando uma cálculo. O cálculo acaba predominando sobre a reflexão, digamos assim, né? Sobre a própria história. Embora eu tenha tido professores maravilhosos de física na faculdade que ajudavam muito nessa reflexão, né? Agora, quando eu larguei a física e fui fazer letras, muita gente falava, nossa, que diferença, que absurdo, né? Como é que é isso? Né? E eu sempre disse que eram coisas análogas, né? Eu não vejo esse abismo que as pessoas imaginam entre você estudar física e você estudar literatura, entre você estudar a natureza, né? E você estudar a literatura e a poesia, né? Até pensando por quê? A poesia não é simplesmente o terreno do achismo, como as pessoas imaginam, ou acham que o poeta não está com os pés no chão, né? Essa imagem até existe do físico, se pensar bem, né? Do cientista que só fica pensando em física, né? Desde o Newton tinha essa imagem, né? O Newton, dizem que ele ficava pensando nas suas teorias, ia dar aula e às vezes ele entrava por uma porta e saía pela outra e não esquecia de dar aula, né? Porque ele estava pensando na teoria. Então essa imagem também de que o cientista
é um pouco análoga à imagem do poeta fora do mundo, né? O poeta que só pensa na poesia. Isso não existe hoje, né? Se você pensar bem, tanto o cientista quanto o poeta trabalham dentro de um mundo real, né? E procurando, nos dois casos, fazer, de certa maneira, uma representação do mundo, né? Uma organização do mundo. Eu sempre falo que o poeta procura lutar contra o caos, né? Você, ao escrever um poema, você organizar... O que é escrever um poema, né? É organizar a linguagem para provocar um efeito no outro, para causar um impacto, né? Então, isso é muito importante, a gente pensar que o poeta é um fabricante mesmo de um objeto, que é o poema. E ele fabrica esse objeto usando recursos, né, sonoros, de imagem, de ritmo, de música, né? Vários efeitos que envolvem tanto o significado quanto o significante, para causar no leitor uma determinada imagem, né? Como, por exemplo, aqui na televisão, a gente tem uma série de recursos técnicos, né, que possibilitam que aquilo que nós estamos falando chegue ao ouvinte, ao telespectador. A mesma coisa o poeta, né? Ele cria uma série de estratégias para fazer com que a sua palavra chegue ao seu leitor. E na física, né, na ciência, você tem exatamente o quê? Tem uma construção também, que é uma construção muito requintada, que é uma construção de mundo, né? Uma forma de você interpretar o mundo. Muitas vezes a ciência e a arte caminham juntas, né? E, na verdade, acabam se completando, se complementando. Eu sempre falava, quando eu dava aula, sobre o barroco, né? Então, assim, porque você tem no período barroco uma poesia que é dividida, né, entre dois centros, o céu e a terra. Então, você pega um poema do Gregório de Matos, por exemplo, como Dona Ângela, ele fala assim: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara. Ou seja, ela tem dois lados, ela é anjo e é flor. O anjo está no céu, a flor está na terra, né? O anjo protege, teoricamente, e a flor é a tentação. Tanto que no final do poema ele diz assim: sois anjo que me tenta e não me guarda, né? Porque um anjo deveria guardar das tentações, né? Então, nesse caso da Dona Ângela... Tem aquele rabino Bonder, do Rio de Janeiro, que diz que a alma é imoral. A gente acha que a carne é imoral, né? E ele revolucionou com um livro que A Alma Imoral, né? Ele está dizendo como você, na verdade, o anjo sempre acaba provocando tudo. Ou como o Gregório de Matos, né? Não como eu. Mas veja, o que acontece? O Gregório de Matos, lá no século XVII, ele se mostra dividido nessa aproximação com a mulher, né? O barroco, né, é uma arte que trabalha com essa divisão. Ora, mais ou menos na mesma época, né, você tem, em que a arte barroca surge na Europa, que é um pouco antes do Brasil, você tem lá um cientista que começa a experimentar uma série de figuras geométricas para tentar explicar a movimentação dos planetas, né? Um sujeito chamado Johann Kepler, né? E o que acontece? O Kepler, por uma sorte, né, ele fica com as anotações do Tycho Brahe, designadas, as anotações referentes a Marte, né, que é o mais elíptico, né, a trajetória mais elíptica. E ele, de repente, ele experimenta a elipse, mas não é à toa. Se você vai nas igrejas barrocas mesmo, aqui no Brasil, você vê as janelas são elípticas, você vê a elipse sendo usada. Por quê? A elipse, olha só que incrível, é uma figura que se caracteriza geometricamente o quê? Por ter dois centros. Dois, né? focos. Dois focos. Assim como a poesia barroca, né, tem sempre esses dois focos. Anjo no nome, angélica na cara. Anjo, flor. Né? É claro que você vai falar, bom, o Gregório de Matos estava pensando em Kepler quando escreveu isso, ou estava pensando... Não, é o Zeitgeist, né? É aquele espírito da época, exatamente, que perpassa, né, tanto a criação científica quanto a criação poética, né? Então, e eu estou falando criação científica, as pessoas podem achar estranho, mas eu acho que na ciência existe muito de criação, de criatividade, de imaginação. É preciso utilizar isso para ir adiante, né? Para não ficar preso naquela caixinha, né? Isso é fundamental.
cada vez mais que as coisas vão ficando mais complexas, né? Assim como a criação poética não é uma criação solta, né? Eu costumo dizer que a criatividade é um sonho com regras, né? E eu falo isso a partir da história de um grande poeta inglês chamado Coleridge, que sonhou um poema todinho, chamado Kubla Khan. Depois ele acorda, vai anotar e é interrompido, esquece o poema é incompleto, né, que ele sonhou, mas o poema é todo rimado, todo metrificado, todo cheio de assonâncias, aliterações, é maravilhoso o poema, né? Ora, um sonho com regras, né? Ele pode ter sonhado, mas ele tem toda uma técnica de construção do poema que está até na mente dele, inclusive quando ele sonha, né? Acho que isso são coisas muito importantes da gente pensar. É claro que a ciência, por exemplo, contemporânea, né, a ciência do século XX, né, em diante, ela também corresponde a uma série de aspectos da arte desse mesmo século, né? Alguma fragmentação, uma certa incerteza, né? Tudo isso está na poesia também, que se faz no século XX e daqui para frente. E Fred, provocar você um pouquinho, eu vi que você trouxe livros aí, né? Há uns anos atrás, eu tinha uma reunião com o Fred, mas antes eu tinha que passar para fazer um exame de check-up no Fleury. E eu nunca vou esquecer, porque eu entrei, fiquei todo, já fui fotografando com meu celular e tal, eu fui no balcão, né, e tinha um poema teu, né, que até fiquei decepcionado depois, porque quando eu cheguei e mostrei para o Fred, todo alegre, né, ele falou, é mais um caso que eu não tive meus direitos autorais respeitados, né. Eles tiraram o poema de lá, viu? Agora tem uns poemas sem autor, é pior agora eles não põem o nome. Nem põem o nome, né? Nem sei de quem era. Eu tive recente de novo lá, umas coisas sobre dança muito boas, mas a gente nem sabe quem é o autor, porque eles tiraram. Mas era um poema teu sobre Copérnico, se não me engano, não? Não, é interessante, porque eu fiz, né, uma série de poemas, evidentemente, até quando eu estava na física, né, e esses poemas foram me levando para sair, né? Uma coisa que eu costumava fazer era pegar os textos didáticos, os livros, e recortando esses textos didáticos, né, não com tesoura mesmo, mas ia, né, rabiscando e tal, escolhendo algumas palavras e tirando aquilo que o Duchamp chamava de ready-made, né? Eu costumo fazer isso nesse meu livro aqui, chamado Na Lata, que é um livro que reúne minhas obras completas. Eu reuni numa seção chamada Escrita em Cortes, né? Que na verdade é isso, é assim, e é uma atividade que as pessoas podem fazer, qualquer pessoa pode fazer e sai resultados interessantes, ou não, né? E aí você escolhe o que for interessante. Você vai riscando umas palavras, é um processo meio dadaísta, né? Você vai riscando as palavras e tal, e vai construindo algum objeto. Então, por exemplo, de um dos livros de física, eu estava estudando física... É bom para a turma que está ouvindo, assim, aprender na hora que o cara não está mais aguentando aquele estudo. Era Você um falou pouco de isso. Cálculo técnico, né? O Fred está dando uma técnica boa de reaproveitar o Era um pouco livro isso, didático. assim, eu ficava brincando com isso. Então, do livro de física, eu gostava muito do livro do Feynman, eu tinha os livros do Feynman, eu era absolutamente fanático pelo Feynman. Lectures on Physics, exatamente. Você tinha em inglês ou espanhol? Tinha em inglês. Eu tinha uma edição bilíngue, Uau. inglês e espanhol, de Buenos Aires. Nossa. Meu pai foi para lá, comprou 3 volumes, né? E só para você ter uma ideia, eu conheci a minha esposa, né, a Ana, porque eu estava na biblioteca e pintou a história do Fábio. Eu falei, eu tenho espanhol, né? Espanhol. Eu falei, então eu quero ler. Eu falei, mas só tem em casa. E o Feynman era uma figura muito interessante, né? Assim, os traços biográficos dele, porque era um eu cara... conheci ele pessoalmente. Nossa, era um cara que gostava muito de literatura, né? De arte. Então, quando ele descobre lá, né, uma força, ele chama de strangeness, né? Não é isso? Né? Quando ele descobre uma partícula, ele chama de quarks, em homenagem ao James Joyce. Quer dizer, ele tem um repertório muito grande. Fora que era uma figura, dizem, né, os companheiros dele, que quando ele trabalhava no Projeto Manhattan, ele ficava tocando bongô a noite inteira. Então, né? quando eu conheci ele em Montreal, eu estava estudando lá e, bom, você me conhece, eu estava metido na Union e tal, e a gente tinha lectures, popular lectures, e a gente tinha uma grana lá, tanto tempo a gente trazia um prêmio Nobel.
E o legal é que além de você trazer, o cara dá uma palestra para mais de 1.000 pessoas, a gente usava um mega auditório, vinha gente da cidade, não é igual São Paulo, vinha gente da rua, né, para ver o Feynman, né? Mas a gente também tinha a oportunidade de ter um encontro informal, né, num café. A gente fazia um café no dia que o cara estava lá. E o que foi muito legal foi porque ele gostou quando me apresentaram para ele, o Brasil, por causa que quando ele esteve no Rio de Janeiro, ele foi numa escola de samba, né? Ele adorava tocar ele tocava instrumento de percussão, exatamente. Percussão. Então, mas isso inclusive mostrando assim, essas fronteiras, né, que as pessoas estabelecem, assim, ou cientista, ou músico, elas são, né, absolutamente artificiais, né? Ao outro lado, você pega um grande poeta como Haroldo de Campos, né? O Haroldo, para escrever um grande poema que ele escreveu, intitulado A Máquina do Mundo Repensada, o que é que ele faz? Ele parte, né, de Camões, né, do fragmento da Máquina do Mundo que existe nos Lusíadas, né, que é o momento em que, no final do livro, é mostrado para os portugueses o futuro da nação, né, através da Máquina do Mundo. Isso já aparecia no Dante, né, e depois vai aparecer num grande poema do Carlos Drummond de Andrade, né, intitulado A Máquina do Mundo. Então, o Haroldo escreve pensando nesses 3 poemas e principalmente estudando física, né, estudando, né, astrofísica, estudando realmente astronomia, as novas teorias todas e tal, e ele coloca essas teorias dentro do poema, né? Então, assim, a curiosidade do poeta muitas vezes vai para essa parte também. Então, como eu estava, um poema que eu fiz aqui a partir do livro de física, né, cortando, chama-se Resistência, sob o demônio de Maxwell. Não é? Porque quando eu estava tendo aula e o professor falou de Maxwell, a ideia de um demônio, né, eu achei aquilo fascinante, né? Melhorou. Enfim, melhorou muito, né? Porque você começa a imaginar, você fala, o cara imaginava um demônio abrindo a portinha, né? Quer dizer, puxa vida. E aí eu fiz um poema, na verdade, se você me perguntar exatamente o que diz, eu não sei. Eu sei que o resultado ficou um resultado interessante, que é assim, faiscar pelo circuito dissolvendo. Quando baixa fluindo a intensidade do brilho, passado de corrente. É claro, tem tudo a ver com a eletricidade, que qualquer pessoa que está estudando vai saber que eu recortei de um livro de física falando de eletromagnetismo, né? Mas eu escolhi essas coisas assim, que dá também um sentido, digamos, existencial, né? Faiscar pelo circuito dissolvendo, quando baixa, né, fluindo a intensidade do brilho, ou seja, essa ideia de que você tem que faiscar e brilhar quando essa corrente diminui e tal. Então, o leitor que não sabe que eu fiz simplesmente cortando, provavelmente vai ler, né? Pô, o Fred é genial no poema. E vai achar essas possíveis leituras, né? O outro é que eu fiz no Manual de Química, eu tinha uma certa dificuldade lá com o curso de Química e tal. Fazia física. Então. Foi Química 2. Então tinha que ir lá para o Instituto chamava Química 2. Química 1, 2, 3, nenhuma delas. E aí eu ia lá para o Instituto de Química, então eu coloquei o nome de Blow Up, que é o título de um filme do Antonioni, né? Mas é uma brincadeira, blow up também com a questão de explodir, né? Eu estava querendo era explodir com aquele laboratório, né? Mas em vez de fazer isso, eu fiz um poema. Queijinho. O Queijinho, exatamente. O Queijo Redondo lá. Era horrível as aulas do Queijinho. Blow up de um manual de química. Exatamente, eu peguei do livro de química, né? Era um amarelo, assim, esqueci o nome. Era Blucher. E é assim, explor, era assim, o poema é assim, expor a clor que restou ao ar refratário, e esvazia-se, hidratado pulveriz, sublimado branco. Esse poema foi até traduzido para o catalão, um poeta catalão gostou e traduziu. Eu perguntei para ele por que ele gostou, porque eu estava querendo que ele me explicasse o poema. Mas, na verdade, assim, eu peguei várias palavras lá e dá um sentido mesmo de vazio, né? Tem várias palavras aqui que remetem a isso, restou, vazio, sublimado, branco, né? Então, essa ideia de um certo vazio existencial quando você está estudando química. Química, né? Na USP. Enfim, o que eu acho que é importante é que a poesia te dá canais para você expressar determinadas coisas sem ser diretamente. Você fala assim, estou cansado de ficar estudando aqui. Não.
né? Mas te dá formas de você construir um objeto interessante que pode provocar isso, essa sensação, é claro, no leitor especificamente, né? Eu estava procurando aqui o poema que você falou, né? Que na verdade é um poema que cita, que fala: terra, inexata esfera, Isso, inexato. em elíptica trajetória, se desdobra e revela, né? Então, é claro que aí tem a ver com algum conhecimento, né? Primeiro, terra, inexata esfera, porque não é uma esfera de verdade, né? Em elíptica trajetória, é óbvio que essa ideia, o Kepler sempre me perseguiu, acho uma figura fascinante o Kepler, né? Até os erros dele eram fascinantes, né? Até mostra bem o que era a época, né, do Barroco. Então, em elíptica trajetória, se desdobra, rola e revela, né? Ou seja, a Terra vai se revelando, o nosso mundo vai se revelando à medida em que as coisas vão se passando. Olha, esse é um bom poema. E você mencionou, Fred, o Haroldo, né, que te influenciou. Eu até aproveito aqui a Nova Estela de hoje para a gente fazer uma homenagem que eu nunca fiz, né? Tanta coisa assim. Na verdade, o programa de História da Ciência da PUC, né, ele existe exclusivamente, né, porque num determinado momento da história minha e da minha esposa, da Ana, tal, que a gente tem uma vida misturada com a história da ciência. A gente fugiu da física para namorar e para estudar a história da ciência. Quer dizer, ela já estava na pós-graduação e eu na graduação. Mas o Haroldo, ele convida a Ana para dar aulas na semiótica aqui da PUC, né, porque ele estava influente aí com a Lúcia Santaella, tudo, porque ele queria mais ciência no curso de semiótica, no curso, né, de refletir, poesia. Ele queria mais. E como a gente trabalhava a ciência de uma perspectiva histórica, diferente como se falou, da parte técnica, cálculo, ele achou que esse era o caminho. Não só a gente veio, depois eu também vim e tal, mas acabamos criando, de dentro da semiótica, a gente explodiu para fora, o programa de História da Ciência. Então, toda a origem dessa história veio pela, vamos dizer, percepção do Haroldo, né, dessa, como você falou, total convergência, né, entre ciência. E eu gostei também que você colocou, que eu acho que também o Haroldo percebeu, que a gente, claro, quando você estuda história, né, você tem um privilégio pela criatividade, pela formação das ideias, e não tanto como elas se justificam depois de institucionalizadas, né? Interessante como elas vão se alternando, se formando, e essa relação que você falou entre essas criações e em áreas diferentes, né? Como elas têm esse paralelismo, né? E aí, na verdade, assim, é uma busca do conhecimento, né? Haroldo tinha toda a razão. Quer dizer, você conhecendo a história da ciência, você se aprofundando na história, você entende também a história, como você falou, da criatividade, do engenho humano, né? Que tem a ver também com a história da própria literatura, tá? As coisas não andam separadas, na verdade, no nosso dia a dia. Seja ciência, literatura, seja tecnologia, né? Como é que você pensa hoje a literatura, né, num mundo revolucionado tecnologicamente, em franca revolução, assim, né? Como é que é isso, né, nesse mundo atual? E as lições que a gente tira, evidentemente, da história da ciência, né, de como as pessoas começaram a pensar diferente, né, são fundamentalmente lições de abertura, né, da possibilidade de você ficar aberto para influências, de você ficar... E é uma coisa que eu acho que é muito importante também pensar, é que nada é criado, na verdade tudo se transforma, né? Então, quando você cria algo novo, um poema, uma obra de arte nova, essa obra de arte é, de certa maneira, fruto da intersecção, seja de duas outras artes, né? Quando você vê uma pessoa fazendo algo novo, em geral, esse algo novo tem a ver com a intersecção de duas outras artes, né? Ou de tecnologias novas. No caso do Haroldo e do Augusto de Campos, seu irmão, eles sempre estiveram à frente até da própria tecnologia. O Augusto de Campos fez um poema
com letras coloridas em 1952. Né? Eu até perguntei uma vez para ele, eu me lembro. Não, com letras coloridas, o Poeta Menos é todo colorido. Em 52. Hoje em dia é fácil. Hoje em dia você pega um computador lá, tem 1 milhão de cores diferentes, você faz o poema como você quiser. Eu perguntei uma vez para ele, você usou letra 7? Né? Ele riu da minha cara, porque letra 7 era coisa nossa da década de 70. Né? Não tinha. Ele usou carbono. O que ele fazia? Ele pegava o papel carbono, que tinha várias cores, lembra? Papel carbono na máquina. Pegava o papel carbono, batia no verde, depois batia no azul, depois batia no vermelho. E a cada um tinha que tirar o papel carbono, né? Para manter no mesmo lugar. É um trabalho insano, né? Para fazer um poema. Hoje tem cores, né? E tem muita gente que nem imagina escrever um poema em que as cores têm algum significado, né? Hoje a gente tem possibilidade de fazer 1000 coisas, né? Com flash, com programas diferentes. Eu vou te interromper, já interrompendo. Televisão é assim, a gente poderia seguir muito. Eu vou convidar o Fred para voltar ao Nova Estela, especialmente que você falou do Haroldo, eu vou querer falar mais do Haroldo, até pela tua convivência com ele. Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente a semana que vem para um novo debate. O debate sempre, né, inspirado nas novas estrelas que surgiram no céu lá na época, um pouquinho antes, mais próximo, na época do Kepler, né, e que transformaram tanto as cabeças naquela época. A gente espera que agora, no século XXI, novamente novas estrelas surjam no nosso céu. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes.